Bom, enquanto pastor, eu sei falar de Bíblia. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês hoje e fazer uma pequena provocação aqui. Se vocês têm acesso à Bíblia de vocês, gostaria que vocês abrissem no livro de Jonas, capítulo de número 1, o verso de número 7. Só um versículo. Jonas é um livro muito pequeno, tem 48 versículos. Vamos falar somente de um versículo aqui. Se der tempo, né? Versículo 7 diz assim: E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lançamos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio essa desgraça. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos e irmãs, o livro de Jonas é um livro diferente de tudo que nós lemos sobre profetas no Antigo Testamento. A começar, para a gente entender um pouco sobre esse versículo que nós mencionamos aqui, nós precisamos situar um pouco o contexto histórico do livro de Jonas. É um livro difícil situar historicamente, mas a princípio é importante nós entendermos que tem um evento trágico na história de Israel que vai justificar um pouco nós entendermos esse texto como um texto de autocrítica ao povo de Deus. Primeiramente, nós precisamos ter em mente que em 586 a.C., houve a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Essa destruição vai produzir alguns deslocamentos do povo de Deus. Isto implica dizer que eles foram humilhados. O Salmo 137 é uma memória triste que produziu ressentimentos ao povo judeu a partir desse evento da destruição da cidade deles. Nós vamos ler Lamentações capítulo 6, eles têm lembranças muito tristes concernente a esse evento trágico que houve em 586 a.C., a destruição da cidade. O povo foi conduzido para o cativeiro babilônico. Eles ficaram lá um período de 70 anos. A trajetória que eles foram conduzidos é interessante porque eles andaram 900 quilômetros, os seus nobres, a pé, para a Mesopotâmia. Aquilo para eles foi uma humilhação. Então os judeus, após retornar do cativeiro babilônico, eles voltam ressentidos com os pagãos. Eles achavam que os pagãos eram responsáveis pela desgraça que sobreveio a eles. E quando nós lemos o Salmo 137, que é um salmo imprecatório, nós percebemos que desse ressentimento que é expressado nesse salmo, tem um desejo inclusive de violência contra as crianças dos babilônicos, por conta dessa violência experienciada por eles, nesse evento que marcou profundamente a história do povo hebreu. Nós vamos observar que na política de Neemias e Esdras, o governador e o sacerdote, houve um fechamento para o estrangeiro. Na política internacional, eles começaram a expulsar as mulheres casadas com judeus, com seus filhos, porque eles não queriam se contaminar mais. Eles se fecharam, começaram a produzir uma política de gueto. E nesse fechamento das fronteiras, no capítulo 4 de Esdras, eles também rompem com os samaritanos. Eles não aceitam parcerias. E, portanto, nós vamos perceber que, nesse momento, os judeus achavam que eles eram vítimas da política internacional. Por isso, fecha completamente as fronteiras e não quer contato com o estrangeiro. Nós vamos observar que o autor de Jonas, ele vai escrever um texto nesse período. Esse livro foi escrito nesse período. O autor tem uma ideia genial. Ele vai escrever uma novela da misericórdia de Deus. Ele vai escrever um texto de autocrítica para o povo de Deus, diante dessa inabilidade de lidar com a diversidade e com o povo estrangeiro.
A ideia de Jonas é colocar o povo de Deus de volta na vocação deles. E qual que seria essa vocação? Seria aquela vocação da aliança abraâmica. Abraão, em você será abençoado todas as famílias da terra. E o autor de Jonas entende que se o povo judeu quisesse levar esse pacto adiante para abençoar as famílias da terra, eles não poderiam estar com as suas fronteiras fechadas. Eles não poderiam produzir uma cultura de gueto, eles precisavam se abrir praticamente. Então esse texto, que foi escrito provavelmente entre o 5º século antes de Cristo ao 3º século mais ou menos, é uma tentativa de autocrítica. Quando você lê o livro de Jonas, diferente de várias outras experiências de leituras bíblicas, você não está acessando uma janela pelo qual você pode ver através dela. Jonas é um espelho. A ideia do livro de Jonas é que o povo de Deus se enxergue nessa narrativa, porque Jonas é o povo judeu. Jonas é um profeta historicamente que existiu no 8º século, com um discurso nacionalista, que retroalimentou as políticas expansionistas de Jeroboão II, e portanto o autor de Jonas, ele pega emprestado esse nome para escrever essa novela. Possivelmente esse Jonas histórico do 8º século, ele se torna no período pós-exílico um herói nacionalista, já que ele vai retroalimentar essa política expansionista de conquista imperialista. E portanto agora nessa história privilegiada aqui, o nosso narrador pega Jonas e dá uma vocação para ele. Jonas tem uma experiência de vocação com a palavra de Deus. E aí, lá no capítulo 1, nós ouvimos que a palavra de Deus veio a Jonas, para ele levantar e clamar contra Nínive. Ao invés de fazer isso, ele fica calado. Ele não expressa nada, ele não verbaliza, ele fica em silêncio. Algo implode no mundo de Jonas. O autor não fala por quê, ele não explica, simplesmente ele vai descrevendo os movimentos do profeta Jonas, que em momento nenhum é chamado de profeta no livro dele mesmo, embora ele tenha uma experiência com os grandes profetas, com a palavra profética. Mas o que nós esperamos desse profeta, ou desse homem que tem uma experiência com a palavra profética? É que ele tenha reações dignas de um profeta. E os profetas normalmente, quando eles recebem uma palavra do Senhor, eles esboçam reações, eles reagem diante da palavra profética. Moisés, quando foi vocacionado, ele disse: Senhor, eu não tenho habilidade para falar. Jeremias: eu sou uma criança. Amós: Senhor, estou perturbado, perpassado pela palavra profética, e eu não posso ficar calado. Abacuque: Senhor, eu estou alarmado. Mas a respeito de Jonas, nada se diz. Ele não esboçou nada, ele ficou calado, num silêncio perturbador. Imediatamente, o texto bíblico introduz que calado, ele tomou um navio, pagou a passagem toda do navio, dos tripulantes, e ao invés de levantar e ir pregar em Nínive, ele levantou para ir a Tarsis. Tarsis estava a 4.000 quilômetros de Israel. Tarsis era o extremo oposto de Nínive no ocidente. E Jonas agora precisava pegar a palavra de Deus em Tarsis, ou em Nínive, mas ele vai para Tarsis. Eram 6 meses de viagem, só para ir, e mais 6 meses para voltar. E agora o autor coloca Jonas dentro desse navio. Esse navio tinha uma diversidade étnica. O Jonas, que queria evitar contato com um pagão, agora ele tem contato com um pagão do mundo todo.
Um rabino comenta que dentro desse navio havia 70 nações representadas que iam explorar as riquezas de Tarsis, uma ilha na Espanha. E lá estava Jonas agora. Só que ao invés de responder pela sua vocação, Jonas se localiza dentro do porão do navio, sepultando a sua vocação. Jonas é o retrato do povo hebreu no período pós-cativeiro, produzindo uma ética de gueto, alguém que se isola do mundo, alguém que não é capaz de responder à sua vocação. E de repente Deus faz um movimento no navio, e nesse movimento vem uma grande tempestade, e Jonas agora está dentro do porão dormindo, todo mundo se movimentando, trabalhando, querendo salvar a vida, as pessoas abrindo mão da sua bagagem para preservar a vida. E Jonas está onde? Está roncando dentro do porão. A Septuaginta traduz que Jonas estava roncando, indiferente ao mundo, indiferente ao que está acontecendo. O capitão chega e fala com ele: Jonas, o que você está fazendo aqui, homem? Levanta-te e clama também. Todo mundo está clamando seus deuses, só você está aqui no porão. A ironia, irmãos e irmãs, é que todos estavam trabalhando pela vida, todos estavam empenhados em preservar a vida, só Jonas estava dormindo no porão. Só o homem de Deus que não orava ao seu Deus. O que me chama a atenção é que de repente eles lançam a sorte para saber de quem era a culpa da desgraça que sobreveio a eles. E a sorte, quando nós lemos aqui, cai sobre quem? Sobre o homem de Deus. Jonas era responsável pela desgraça que sobreveio o navio a todos. O autor de Jonas está revertendo essa lógica que Israel operava com ela no pós-cativeiro. Eles achavam que eles eram vítima da política internacional. Agora o autor inverte isso, diz assim: Israel, vocês são culpados pela desgraça dos povos também. Portanto, não faz sentido essa política de ressentimento de vocês. E aí, fica uma provocação para nós nessa manhã. Enquanto o povo de Deus. E se a sorte fosse lançada sobre nós, cristãos no Ocidente? Será que a culpa não cairia sobre nós também, não? E aí, irmãos? Quantos males nós produzimos historicamente contra pessoas negras? Quantas vezes nós instrumentalizamos a Bíblia para produzir racismo? Quantas vezes nós instrumentalizamos a Bíblia para produzir sofrimento sobre homossexuais? Pessoas se matam por causa de uma moral opressora. Nós não mostramos habilidade de abrir mão das nossas bagagens do navio, como fez os pagãos, para preservar a vida. Quantas mulheres sofrem por causa de misoginia, violência na sua casa, porque a igreja foi instrumentalizada para produzir sofrimento para as pessoas? Essa pergunta podia ser muito mais ampla, e nós perguntávamos na história do Ocidente: quantas vezes a igreja cristã foi instrumentalizada no período do nazismo para produzir perseguição contra homossexuais, contra negros, contra judeus? Será que se a sorte não fosse lançada sobre nós, a culpa não cairia sobre nós também? Nós não seríamos responsabilizados pela nossa inabilidade, às vezes, de desfazer dos nossos pertences para preservar a vida? Irmão, nós não temos mais tempo para algumas discussões. Nós não temos tempo, caramba. Nós estamos discutindo aqui se homossexualidade é pecado ou não. E tem um tanto de gente suicidando e sendo morto lá fora. Não temos lugar mais para isso. Nós somos o país no mundo, no ranking mundial, que mais mata pessoas LGBTs. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso. A igreja se tornou um lugar nocivo para pessoas homossexuais. Não tem equivalência de comparar o pobre com o homossexual. O pobre não morre por ser pobre, o homossexual morre por ser homossexual.
Nós somos culpados, e se nós quisermos ter uma agenda na sociedade futuramente, nós precisamos assumir a nossa culpa. Não é meia culpa, nós temos que confessar o nosso pecado. A sorte foi lançada sobre nós, e o dedo está apontado sobre nós. Nós temos culpa no cartório. Precisamos, irmãos, responder questões éticas que estão sendo perguntadas no nosso tempo. Estamos no navio da diversidade democrática, da diversidade religiosa, como estava Jonas. Nós não podemos sepultar Deus no porão mais. Jonas significa pomba. Pomba é aquela que voa. Mas a igreja parece um rato no porão, produzindo uma cultura, uma ética de gueto. Nós precisamos transcender isso, irmãos. Precisamos sair do porão. A nossa vocação não é sepultar a espiritualidade no porão. Nós precisamos voar mais alto. E que bom que nós estamos reunidos aqui nesses 2 dias para fazer reflexões e provocações enquanto povo de Deus. Mas fica a imagem de Jonas como uma alta crítica para o povo de Deus, mostrando que a culpa recai sobre nós também. Deus abençoa, em nome de Jesus.